Bob Dylan faz 85 anos. Muito se fala sobre os seus louros antigos, de como ele trouxe novos olhares para um estilo que tinha por definição revisitar o passado, ou de como ele enriqueceu outro estilo, tido na época como uma mera modinha juvenil, mas que nas mãos de Bob Dylan recebeu uma poesia sofisticada e inteligente, e de como depois ele foi incorporando outros estilos, experimentando, misturando, dialogando com outras tradições, outras linguagens, outras visões, até mesmo outras religiões. E muitos me perguntam sobre o futuro. E quando ele se for, como que eu vou receber a notícia? O que será do meu mundo e do mundo de muitos outros quando ele não estiver mais por aqui? Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto, desde 2010 escrevo sobre Bob Dylan e estamos na época de Natal para nós dilanistas. Antes do meu devaneio, quero só lembrar sobre a campanha do Apoia-se, com várias opções de valores para contribuir. E quem quiser algo mais rápido e prático, tem a chave Pix, que é o e-mail dilanesco@dilanesco.com. Qualquer valor é bem-vindo para ajudar na continuidade deste projeto. E para quem está na região de Campinas e está ouvindo isso próximo ao aniversário do Bob Dylan, em 2026, mais um recado rápido. Vou dar um curso presencial sobre ele na Livraria Candeeiro durante o mês de junho. No Instagram tem mais informações, vai lá, @dilanesco. Agora sim, ao celebrar o aniversário de Bob Dylan, eu quero falar sobre o período que eu sinto que ele mesmo dá mais valor. Quero falar sobre a época em que ele parece que tá sempre interessado e quando parece se motivar a ter um olhar ainda mais atento. Então, eu vou falar do Bob Dylan do presente, é claro. Ele tá na estrada, excursionando por aí, Atualmente muda pouco o repertório, mas isso não significa que não há mudanças. Mas antes delas, eu quero falar das escolhas das músicas. Atualmente são no total 16 músicas, sendo 6 do disco mais recente, de 2020, 3 entre 97 e 2012, outras 3 lançadas na década de 70 e 80. Canções dos anos 60, os seus anos de ouro para muitos, são apenas 2, e nenhuma delas daquele período clássico. Uma é All Along the Watchtower, de 67, e a outra é To Be Alone With You, de 69. Canções de antes disso, só 2 covers, um de Bo Diddley e outro de Ed Cochran. E aí eu quero pescar 2 canções dessa seleção para exemplificar parte da maestria do Bob Dylan do presente. Vamos começar pela mais antiga. A versão oficial de To Be Alone With You é um country rock bem maroto, lançado no disco Nashville Skyline, lá em 1969. Começa com Dylan perguntando se seu produtor Bob Johnston já tá rodando a fita de gravação. E a letra parece falar sobre a vida a dois e remetendo à fase bucólica e familiar que Dylan vivia naquela época com a sua mulher e seus filhos. Ela foi usada como música de abertura de boa parte dos shows de 2026 até agora, Num tempo bem mais acelerado que a versão de quase 60 anos atrás. Essa versão é completamente repaginada, O tempo, os acordes, o arranjo todo é praticamente refeito. Mas nessa música, o Dylan também mudou praticamente toda a letra. Pois é, doideira, Dylan já canta esses novos versos tem uns anos e gravou na sua versão dylanesca de Live da Pandemia, a curiosa Shadow Kingdom,
que tem no YouTube e eu vou deixar um link no dilanesco.com. Nessa nova visão sobre estar com alguém, parece que o momento íntimo ficou mais amplo, né? Tirando o romantismo de um casal para uma espécie de manifesto artístico. Na segunda estrofe, como a gente ouviu, ele canta, e aí traduzindo livremente aqui, ele canta assim: estar sozinho contigo, mesmo que por uma hora, em um castelo alto, em uma torre de marfim. Algumas pessoas não entendem, elas não fazem ideia, elas não sabem como é estar sozinho contigo. São versos bem diferentes dos originais e também até a sua intenção, né? A língua inglesa permite expandir a reflexão nesse sentido, que é interessante, né? O you é tanto você quanto vocês, no plural, né? E aí dentro dessa reconstrução completa da música, eu fico imaginando como ela pode ser vista sobre outros pontos de vista. Aí, a própria menção à Torre de Marfim indica isso. É uma imagem usada para colocar artistas num lugar diferente, às vezes alheio à realidade e às vezes como necessidade para garantir a essência da arte. O Baudelaire, por exemplo, o poeta do século XIX, utiliza essa metáfora de Torre de Marfim como uma prisão escolhida pelo artista para se isolar e se distanciar da multidão, preservando o segredo, né, ou a essência da sua arte. Então, de uma canção de um amor íntimo, corporal, até sexual, Dylan revisita e refaz completamente a sua poesia para transformar num momento também íntimo, mas de congregação, de celebração da arte. E aí talvez seja Bob Dylan celebrando o quanto ele aprecia estar no palco com os músicos, mesmo que por cerca de uma hora, em lugares mágicos, para fazer uma música que nem todo mundo compreende, mas que quem está presente com ele sabe muito bem quão especial ela é. E aí, não importa aqui na minha cabeça, no meu devaneio, se eu estou certo ou não. E por enquanto eu nem quero saber, eu gosto apenas de curtir a amplitude que o Bob Dylan nos permite divagar sobre a sua arte. E mais do que isso, de como recriar canções podem transformá-las em coisas completamente diferentes, né? E acima de tudo, de quão corajoso é ficar remexendo e com um olhar atento sobre a sua obra, né? E o tema que ele trouxe para essa canção de 69 é o que eu penso sempre que ouço uma música do disco mais recente. E aí, mesmo que relativamente nova, é óbvio que ele daria uma repaginada. Vamos ouvir. I made up my mind to give myself to you. Pode ser traduzida como eu decidi a me dedicar inteiramente por você. E aí, ao longo da letra, a gente tem um narrador viajante que vê todas as estações do ano em diversos lugares e faz isso por se entregar a alguém. Novamente, quem é esse alguém? Para mim, é a música, é a arte diária que ele se propõe a fazer na estrada. E é também o público que o acompanha. Enfim, é a magia da canção que acontece no palco dia após dia, nos shows que Bob Dylan não se cansa de fazer, nem quando está prestes a completar 85 anos de idade. O Bob Dylan do presente é atento ao que faz, quer sentir fazendo coisas novas. Mesmo que cantando as mesmas canções, parece que ele está se perguntando: como que eu consigo contar essa história diferente? Como que eu consigo tornar essa letra em algo interessante para mim neste momento? E mais do que isso, o que essa poesia, o que essa canção esconde por trás das rimas, das estrofes? E se eu cantar ela dividindo de outro jeito, entoar de uma forma diferente, deixar a melodia alegre, colar um arranjo que eu já ouvi, mudar aqui, mudar colar, mudar tudo? Para onde será que ela vai? E eu acho, aí eu falando, né, eu acho incrível como ele consegue fazer isso, como ele consegue se desconectar daquela obra feita lá atrás para torná-la uma constante transformação. Ele está sempre experimentando e aberto às muitas possibilidades. Às vezes a coisa não se conecta, não funciona, mas arriscar tem dessas, né? E talvez seja melhor do que apenas encenar a mesma coreografia. E já que estamos falando do Bob Dylan do presente, às vezes ele exagera, eu sei.
É o caso da última desse senhor, né? De uma das últimas, que ele lançou um Patreon em que inventa textos diversos, entre eles de cartas nunca enviadas entre famosos aleatórios. E aí é do escritor Mark Twain pro astro do cinema mudo Rudolph Valentino, ou do músico dos anos 60 Gene Vincent pro biólogo Charles Darwin. No Podente, ele ainda usa inteligência artificial para gerar vídeos dessas cartas sendo lidas. Aí vai entender, né? E eu admito, eu não sei se acho interessante nem se é algo legal. Mas como eu disse, acho que a experimentação tem dessas, né? E ainda assim, é possível enxergar nessas cartas um pilar importante na arte dilanesca, a empatia, que acompanha ele desde os tempos que falava das injustiças racistas dos Estados Unidos. Também tem a fantasia, que é imaginar a história e a narrativa se desenrolando de forma tão peculiar, né? E aí já o uso da IA, sei lá, às vezes tem andado muito com os seus netos. E eu queria também usar esse momento de celebração do nosso bom velhinho para agradecer a todos vocês que ouvem o podcast. Eu tenho recebido vários comentários e mensagens de vocês e fico muito feliz de ver o quanto muitos fãs do Dylan gostam do conteúdo daqui. Como várias pessoas que não conheciam muito o Bob Dylan começaram a se interessar e a ouvir mais, né, depois de conhecerem esse podcast. E aí é uma satisfação enorme ver e ouvir isso, né, e ler isso, de verdade mesmo. Assim. E aí, por fim, eu quero terminar com uma versão que o Dylan tem tocado de When I Paint My Masterpiece, ou seja, quando eu pintar a minha obra-prima. Ela agora tem um swing único, até meio exótico para os moldes de Bob Dylan, mas é isso. Bob Dylan continua na busca por chegar à sua obra-prima, incansável e inspirado aos 85 anos. É isso, e esse é o Bob Dylan, né, na busca eterna por levar sua torre de marfim para cima e para baixo, ao invés de ser apenas um museu itinerante de si mesmo. Feliz aniversário, Bob! Continue nessa busca e obrigado por compartilhar ela com a gente.